Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aquele joinha que é todo especial. E o mais importante, inscreva-se no canal. É muito importante a sua inscrição. A gente tem centenas de pessoas que veem os nossos vídeos todos os dias. E por incrível que pareça, o YouTube informa pra gente que nem todas as pessoas que veem os nossos vídeos estão inscritas no canal, tá bom? Então inscreva-se no canal, toque nesse botãozinho aí e se inscreva logo no canal. Esse é um tempo para você se inscrever no canal, tá bom? Quero avisar para vocês que esse mês da Copa do Mundo estaremos aqui no Despluga sorteando vários brindes, inclusive camisas da seleção brasileira. Sorteamos uma, estamos sorteando outra essa semana. Até o final do mês vamos sortear total de 4 camisas da seleção brasileira, aquela amarelinha que está muito cara aí no mercado, e você pode ter o privilégio de ganhar a camisa aqui no Despluga, tá bom? Quero agradecer a minha equipe na mesa de comando aqui hoje, Mari Cavalcante. A nossa produção é feita pela Fátima Nunes nos bastidores, que comanda tudo. Quero falar do nosso convidado. Temos um convidado hoje online, porque ele está em outro estado e nós o convidamos para falar hoje um pouco sobre a sua história, sobre o seu escrito, né, o seu livro, que ele tem um livro escrito. Eu vou falar sobre ele. Ele é um empresário, criador do método Autosofia. É um método de autoconhecimento. Ele também é autor do livro Quem é Você? Eu te ajudo a lembrar. João Gonçalves, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Olá, Euclides. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e podendo compartilhar das nossas experiências. Que legal, muito, muito bom ter você aqui, João. Eu queria que antes da gente entrar propriamente no nosso conteúdo sobre os temas que nós vamos abordar aqui hoje, eu queria que você falasse um pouco da sua história para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer você. Você é natural do estado do Tocantins, não é isso? Fala um pouco da sua história para a gente. Certo. Eu nasci no estado de Goiás e depois dividiram o Goiás e ficou a parte Tocantins, a parte norte, né? Norte de Goiás. Então agora eu sou de Tocantins, Paraíso do Tocantins. É lá que eu nasci, mas fiquei lá só 5 anos. Depois mudamos para Brasília e fiquei até os 18 anos, fui para o Pará. E a minha vida é assim, dividida em alguns estados do Brasil. Que legal. Uma boa parte em Brasília, Pará e a maior parte de São Paulo, né? Que é onde eu resido hoje. Como que foi essa sua ida para São Paulo? Como é que ela se deu? Você saiu, você veio primeiro para Brasília, depois você foi para São Paulo. Como é que isso aconteceu? Não, é que, na verdade, eu estava morando no Pará e aí fui para Brasília, mas passei 3 anos, voltei para o Pará, me casei. Inclusive eu me casei em Paraíso do Tocantins e depois nos mudamos para São Paulo, porque achávamos que era mais viável para os nossos negócios. Nós temos uma distribuidora de utilidades do lar e achávamos que era uma melhor opção estarmos no estado de São Paulo. Isso em 87, né? Então, estamos aqui até hoje e temos negócio agora no Amazonas também. Legal. Então, para São Paulo e temos negócio no Amazonas. Legal, legal. Como que nasceu essa sua veia empreendedora, né? Geralmente, quando as pessoas saem de uma cidade, principalmente no interior de Tocantins e tal, vem para Brasília, depois para São Paulo, geralmente as pessoas começam a pensar em trabalhar, né? Ou fazer algum concurso, mas trabalhar... eu digo assim, trabalhar para uma ou outra empresa. Você teve essa veia empreendedora. Como nasceu essa veia empreendedora em você? Como é que foi essa questão do empreendedorismo na sua vida, João? Olha, Euclides, começou quando eu fui trabalhar como representante de uma distribuidora do meu tio. Eu primeiro comecei com o meu tio Francisco, tinha uma distribuidora lá em Santarém, no Pará. E depois, quando eu voltei para Brasília, passei mais 3 anos. Então, retornando para o Pará, eu fui trabalhar com um outro tio
que veio a ser o meu sogro, tio Tomás. E então eu vi que entre a compra e a venda, conhecer os clientes, conhecendo os produtos, eu achei que era muito melhor abrir a minha empresa e eu abri em 1984, né? 85, na verdade, 1985, que eu abri a minha primeira empresa e então seguir em frente. Porque depois que você conhece como funciona, você conhece quem são os fornecedores, quem são os clientes, que tipo de produto você vende, qual mais você pode aplicar, aí é só seguir o fluxo, né? E eu entendi que a iniciativa privada, ou você empreender, é que te dá liberdade de aumentar o seu faturamento, isso dependendo da sua inteligência, da sua capacidade, né, de administração. E eu acreditei que eu tinha essa capacidade, então me envolvi nesse trabalho de administrar uma pequena empresa, né? É, é legal administrar empresas, né? Mas tem um outro lado da sua história que eu sou curioso, né? Rapaz, como é que foi sair de São Paulo e ir para o extremo do país, no estado do Amazonas, para empreender lá? Como que surgiu essa coisa do Amazonas, né? Tão longe assim. Para a gente, assim, parece que é o outro lado do planeta, né? Mas como é que é isso? Como é que foi essa história? Como eu passei um período no Pará, e o Pará faz divisa com o Amazonas, eu tinha clientes no estado do Amazonas. Embora eu morasse no Pará, eu vendia no estado do Amazonas também. Então, nós vendíamos tanto no Pará quanto no Amazonas. E como a minha clientela foi ficando predominantemente no Amazonas, nós tínhamos uma empresa, quando mudei para São Paulo, nós tínhamos distribuidor aqui no centro de São Paulo, e eu concluí que era melhor transferir essa base para Manaus. Então, essa transferência já foi resultado da venda que nós tínhamos lá, da carteira de clientes que nós temos até hoje lá. Ah, legal. Agora eu queria falar um pouco de um outro lado, João, que é a questão da religiosidade, né? A gente conversa muito e você fala sempre que vem de uma tradição evangélica. Você começou desde cedo como evangélico? Como foi o seu catecismo lá? Como é que aconteceu essa parte religiosa na sua vida? Então, Euclides, eu me converti na Igreja Evangélica Batista Renovada, eu tinha 9 anos de idade, e foi junto com a minha mãe e meus irmãos. Então, nós ficamos nessa tendência religiosa, nessa filiação evangélica durante 22 anos. Foi 22 anos o tempo que eu fiquei. E eu comecei, como eu te falei, com 9 anos de idade. Foi muito bom, foi um suporte, até porque eu estava órfão, o meu pai e a minha mãe tinham se separado, então nós éramos muito pobres e a igreja foi um refúgio para nós nesse período. Foi um apoio muito bom. Mesmo com essa tradição evangélica, você se inquietou para descobrir o método autosofia? Vamos lá para o início. Como surgiu a metodologia da Sim. autosofia? Como foi lá no princípio que você foi juntando os pequenos pedaços, né, desse grande quebra-cabeça? Uhum. Como você se sentiu e como você sentiu a necessidade de buscar algo como a autosofia? Sim. A autosofia é resultado de uma busca de muito tempo. Na verdade, quando eu era membro da igreja ainda, eu comecei a me inquietar com a questão da condenação eterna. Eu até teve um episódio na nossa vida que me marcou muito. Eu tinha dois primos que sofreram um acidente de moto em Santarém, no Pará. Eu já estava aqui em São Paulo, mas nós tínhamos vendas lá no Pará, e esses primos, durante a madrugada, vinham de uma festa, uma balada, alguma coisa assim, e sofreram um acidente de moto e morreram, os dois. E para mim aquilo foi muito chocante, porque eles eram muito próximos, assim, e aquilo me levou a um período de muita busca de entender o processo pós-morte. E eu lembro que eu tive até assim
uma, sabe vamos falar assim, aquela busca por uma solução extraordinária. Então eu comecei a pensar, quem sabe Deus ressuscita eles, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque você sabe que no meio evangélico fala-se muito em milagres. Sim, sim. E eu lembro de ter aberto a Bíblia aleatoriamente, que também é uma prática no meio evangélico pentecostal. Se você quer ler uma palavra da Bíblia para que Deus fale com você, então você abre a Bíblia aleatoriamente e aquela palavra que sai você pode usar como uma palavra inspirada por Deus para você naquele momento. E é interessante que eu pedi uma palavra sobre aqueles primos, porque a minha preocupação é se eles eram salvos ou condenados. Porque eles vinham de uma festa, tinha bebido uma cervejinha, alguma coisa, acho que por isso perderam o equilíbrio. E a minha preocupação era se eles iriam ser condenados ou não. E abri a Bíblia numa passagem onde falava que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. E então aquilo me confortou, naquele momento foi suficiente para que eu ficasse mais calmo, mas aquilo continuou na minha mente. Mas como é a questão da salvação? Como é a questão da condenação? Porque Deus criou a humanidade e deixa uma parte dela se perder e a outra ele salva. Aquilo era incoerente para mim. E eu fiquei buscando uma explicação. E nessa busca, eu comecei a fazer uma oração bem específica. E a minha oração era: Senhor, me mostra a verdade. Mesmo que a verdade seja diferente daquilo que eu acredite hoje. Mesmo que ela seja diferente da verdade do pastor, verdade do padre, eu não estou querendo a verdade de alguém, eu quero a tua verdade. E depois de um período, uns 2 anos aproximadamente, eu comecei a ter algumas revelações pessoais. Comecei a ter algumas experiências que me mostravam uma situação diferente daquela que eu estava acreditando até então, entende? Sim, Aquilo me sim. levou a um processo de aprofundamento. E nesse aprofundamento, eu entendi que não era no meio evangélico que eu iria encontrar a realidade que eu tanto buscava. Então você descartou, naquele momento você descartou. Bom, não é aqui na igreja evangélica, no meio evangélico, que eu vou encontrar a resposta para pacificar o meu ser. Não era necessariamente naquele lugar, e você de cara já descartou a igreja evangélica como sendo o lugar dessa realização. Na verdade, eu recebi a resposta e ela era incompatível com o que era dito na igreja evangélica. Eu Ah, tive uma revelação muito direta, muito clara, que excluía completamente a possibilidade da condenação eterna para todos os seres. E então eu disse, ok, isso faz muito mais sentido. E então eu chamei o pastor e falei para ele que eu queria me desvincular da igreja, porque Deus era bem melhor do que aquilo que era dito sobre ele na igreja evangélica. caramba. E você chegou a falar com o pastor sobre isso, mas você não Falei, explicou, ele não perguntou para você por que você está querendo sair da igreja, por que você está querendo se sim, sim. desvincular da igreja. Ele chegou a te Ele questionar? perguntou, ele perguntou até porque ele era o pastor titular da igreja e nós compartilhávamos de dar aula na escola dominical. Então, eu e ele revezávamos na escola, na direção da escola, não é da direção da escola dominical, era da aula da Professor da classe, escola dominical, é isso. professor da escola dominical. Então, ele era o titular e eu revezava com ele. E então ele achou aquilo impressionante, porque para ele isso era algo impossível. E ele disse assim, irmão, você tem que orar, ler a Bíblia e jejuar. E eu falei, foi orando, jejuando e lendo a Bíblia que eu cheguei aonde eu cheguei, a essa conclusão. E Deus é muito melhor do que o que se fala, Deus não é esse carrasco, Deus não está condenando a humanidade, e eu não vou ficar na igreja contra aquilo que eu acredito, e nem vou ficar lá para polemizar.
então eu vou sair, que esse é o caminho natural quando a gente está em um ambiente que já não corresponde àquilo que a gente acredita. E foi aí que você começou a realmente a buscar pela autosofia. Na verdade, a autosofia foi o resultado de uma caminhada. Eu nem sequer imaginava que eu teria esse método. Esse método surgiu como resultado, primeiro, de um trabalho como terapeuta regressivo que eu comecei a fazer em 2003. Eu aprendi, fiz alguns cursos, incluindo terapia ericksoniana, que envolve hipnose ericksoniana, que é uma hipnose bem diferente daquelas de palco, que é usado para entreter as pessoas. A hipnose ericksoniana é um processo de introspecção muito profundo, onde a pessoa pode acessar os conteúdos que são importantes para ela no processo terapêutico. E a partir daí, eu tive acesso em primeira mão a muitas informações. Eu comecei a entender os padrões de ações, de comportamentos e de reações dentro da pessoa. E esse trabalho foi a base para onde eu pude alavancar depois a autosofia. Por quê? Até 2010 eu trabalhava voltado para entender os conteúdos da própria pessoa. Mas quando foi em 2010 eu tive uma expansão. Eu estava no município de Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, e eu tive uma expansão muito impressionante, eu diria muito reveladora. E nessa expansão eu entendi muitas coisas que eu buscava entender. Eu posso dizer que naquele ano eu tive o meu renascimento a nível de conhecimento, a nível de me lembrar de fato de coisas que eu não lembrava, e saber de fato quem eu sou, saber de fato quem nós somos. Foi uma mudança bem radical, muito interessante. Eu diria que essa mudança ela foi muito mais impactante do que quando eu descobri que não era no meio evangélico que eu iria poder desenvolver a minha jornada. Embora ele tenha sido muito útil como base para a minha jornada. Mas essa experiência em 2010 foi algo revolucionário dentro da minha vida, dentro da minha compreensão, me trouxe o conhecimento que eu realmente buscava. Então, eu posso dizer para você que dos meus 9 anos até os meus 48 anos, eu tive uma jornada. Essa jornada dividida entre a busca dentro da igreja evangélica, experiências muito fortes, depois um período de busca solitária. Eu não saí da igreja evangélica para ir para outra instituição religiosa, nunca procurei outra instituição religiosa, mas eu buscava o entendimento do Criador. Eu saber era sobre a parte espiritual, Deus, nós, como é a nossa relação com Ele, como é a questão da vida após a morte, como essa história de libertação ou condenação, e isso tudo foi muito, muito esclarecido para mim em 2010, em março de 2010. Foi uma experiência fantástica, totalmente a minha compreensão, inclusive meu foco de trabalho, porque como empresário, eu sempre continuei como empresário, trabalhando com as minhas empresas, mas a partir de 2003 fui dar foco no trabalho terapêutico também, parcialmente, tempo parcial que eu quero dizer. E até 2010 era o foco nos traumas, nos conteúdos do subconsciente. E em 2010, ao entender como é a nossa essência, como nós somos constituídos, qual é a realidade espiritual, então eu mudei, que aí nasceu a autosofia. Foi em 2010, resultado dessa fantástica revelação que eu tive, uma expansão que me permitiu saber o que é a vida desde o princípio dos tempos, eu diria. Muito interessante. Uma coisa, João, daqui a pouco a gente vai nos aprofundar um pouco mais nessa questão da experiência de 2010, mas uma coisa que me chamou muita atenção
no seu, nas suas palavras, no seu discurso, era com relação a que você usava muito texto bíblico. Então você tinha um embasamento bíblico muito profundo e esse embasamento bíblico serviu para você reafirmar ou validar as informações que você tinha a respeito de alguns conceitos que você acabou criando, né? Eu lembro que você, lá no início, o nome não era Autosofia, mas você divulgava alguma coisa como sendo o projeto ou o código, né? Alguma coisa nesse sentido, o código, né? O código. E nessa época você já tinha tido essa experiência de 2010 ou não? Ou o código ele veio depois dessa experiência de 2010? Não, o código, na verdade, eu até gravei uns vídeos ensinando o código. Foi em 2011, eu já tinha tido a minha expansão em 2010. E eu quis trazer para as pessoas a consciência do processo criador. O processo criador, ele está inserido em todas as religiões, está inserido nas escolas de conhecimento, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e cada um usa uma linguagem. E por isso que eu falei do código, porque é um código que está presente em todas as linguagens com nomes de... Em todas as religiões, então, digamos assim, né? No cristianismo... Como? Seria... Você falava muito da conversa que Deus teve com Abraão, de toda aquela história lá do princípio, né? Exatamente. Fala um pouco pra gente sobre essa experiência. Então, quando nós vamos ver a história de Abraão, eu acho muito linda, inclusive, a história de Abraão, porque ele não tinha um herdeiro com Sara. Sara era até estéril. E ele foi visitado por uns anjos, de acordo com o relato bíblico, que anunciaram para ele que ele seria pai de muitas nações, que ele teria herdeiros e tal. E que Sara daria um filho para ele. E Sara ouviu a história, porque essa reunião entre esses anjos e Abraão foi feito de uma forma separada, mas ela ouviu, parece que aquele costume de alguém ouvir atrás da porta, não sei se não é tão novo, né? É bem antigo, né? Ouviu aquilo e riu, achou aquilo sem o menor sentido, porque ela já era uma anciã, já tinha, parece que 90 anos. Então, eu não tenho certeza agora se ela que tinha 90 ou era Abraão, mas ela já ela era uma anciã mesmo, isso é verdade. Né? Então, ela riu. Mas o certo é que ela terminou engravidando. Mas Deus aparecia falando com Abraão, eu acredito que às vezes em sonho, alguma coisa assim, que dava a ele uma dica. Na verdade, não era uma dica, era uma orientação. Ele dizia assim: Abraão, olha para as estrelas do céu, conta as estrelas do céu. E ele disse: assim será a tua descendência. Ou olha, pensa nas areias do mar, conta quantos grãos de areia tem, assim será a tua descendência. Então, o que aconteceu? Temos tanto essas orientações divinas para Abraão, de acordo com a Bíblia, como também tem a questão do nome de Abraão, que o nome de Abraão antes era Abrão. E depois, quando foi para mudar ele, a mudar a mentalidade dele, e esse é que é o foco, aí que eu vejo sempre aquele código inserido muda o seu nome. Abraão significa pai de muitas nações. Muda o nome para ter um significado diferente, para que mental. Então, Abraão foi orientado a criar na mente dele uma visão diferente do presente que ele estava vivendo. Sim. E depois, isso de fato aconteceu. Ele veio a ter o filho com Sara, porque tinha que ser com Sara porque era a esposa, mas Sara já tinha dado a liberdade, a autorização para ele ter um filho com uma serva dela. E ele teve. Tanto que diz que o filho dessa serva é que gerou os palestinos, gerou os outros que vivem hoje. Tem o povo de Israel, que seria dessa, e tem os outros da Palestina, que são os descendentes do outro filho. E com Sara,
é que gerou toda a descendência que diz que é o povo hebreu. Sim. Agora, qual é o link? O link é sempre mudar o padrão de visualização mental, é de imaginação. E o que eu percebi é que tanto na linguagem de Abraão, quanto na história, por exemplo, Napoleão Hill, que já é de 1900 e pouquinho, ele veio estudando, passou muitos anos estudando e chegou a algumas conclusões. As conclusões dele eram idênticas a esses ensinos, ou seja, você tem que visualizar, você tem que saber o que você quer, você tem que se dedicar àquilo, e no caso do link mental, como o Abraão foi orientado até a mudar de nome, o Napoleão Hill ensina muitas técnicas de fixação mental. Aí você vai lá para o Paul Yong-cho, que é um pastor sul-coreano ainda vivo, e ele vem com uma analogia de que é o Espírito Santo que faz a criação como se fosse a gestação de um bebê. Então, a mulher vai gerar um filho, em 9 meses ela sabe que aquele filho vai nascer. Então, ele criava a analogia, a fantasia até de engravidar de uma bicicleta. Começou por aí. Ele diz que engravidou de uma bicicleta. E depois a bicicleta apareceu. Aí assim ele foi substituindo, ele foi trocando as gravidezes dele e foi usando eu acho que o livro dele é A método. Quarta Dimensão, se não me engano, né? Exatamente. Quarta Dimensão. Eu lembro desse Exatamente. livro. É bem antigo. Só que não, na época a gente não tinha essa visão, né? Não havia essa visão de Napoleão Hill, não tinha visão de grandes outros, até evangelistas mesmo, que criaram essa questão as suas palavras têm poder, a energia e falar uma linguagem mais criativa, né? Mais positivista, né? O Norman Vincent Peale, que é um pastor norte-americano, já faleceu, mas ele traz essa consciência dentro do contexto evangélico, lá nos Estados Unidos. Né? E depois nós temos o Deepak Chopra, que é um indiano médico radicado nos Estados Unidos, que é muito famoso, que ele fala muito sobre o poder pessoal, sobre a capacidade criadora da pessoa. E assim eu fui juntando pessoas das mais diferentes linhas e épocas e mostrando que o padrão era o mesmo. Por isso que eu chamei de código, porque existe um padrão de ação. São técnicas que são utilizadas por diferentes pessoas com resultados muito bons e, portanto, é o que funciona. Não importa o nome que a pessoa dá. Então, um fala que é o Espírito Santo, o outro fala que é o poder pessoal, o outro fala que é através de uma prece. Ok, muda, mas tem que ter visualização, tem que saber o que quer, que aquilo vai acontecer, e é todo um processo que, embora pareça simples, requer muito da pessoa. Verdade. Agora, uma coisa que você falou é que você conversou com um pastor que você ia sair da escola dominical e que você tinha descoberto, né, tinha entendido diferente do que era falado ali na igreja evangélica. Como foi o seu encontro com a autosofia? Como foi a sua... que você falou assim, poxa, agora eu me encontrei. Você se encontrou quando encontrou a autosofia? Eu digo para você o seguinte, autosofia significa sabedoria interior, sabedoria própria, né? Uhum. Nós cunhamos esse nome justamente porque nós queríamos trazer a consciência de que a sabedoria está dentro de nós. Auto de si mesmo, sofia, sabedoria. Então, a autosofia é o resultado dessa consciência de quem nós somos. Eu, de fato, me auto-reconheci através dessa experiência em 2010 e que eu tive a oportunidade de olhar novamente para ela várias vezes. E aí, como terapeuta, eu comecei a usar um método que eu achei que era o mais eficiente para trazer essa mesma consciência para outras pessoas. Então, Euclides, de 2010 até 2016, eu atendi mais de 1.300 pessoas nesse método, usando esse método.
E uma coisa que eu tinha era sempre um acordo com as pessoas que eu atendia, para que elas não compartilhassem aquilo que elas estavam entendendo, porque quem ouvisse não ia entender. Até porque eu vindo de uma linha evangélica, eu sabia que normalmente eu tomava a mim mesmo, por exemplo, se eu, quando eu estava na igreja, eu ouvisse alguém falando o que eu vinha entender, eu ia classificar essa pessoa de louco e endemoniado. Então eu digo, deixa isso, não vamos abrir, não vamos falar o que nós estamos entendendo. Um detalhe, no método que eu uso, eu não doutrino a pessoa. Eu não chego para ela e fico convencendo a ela de que a verdade é A ou é B. Não, eu ajudo a pessoa a introspectar a atenção no estado de relaxamento o suficiente para que, ao fazer perguntas, eu faça as perguntas e ela vai entendendo as respostas dentro dela. Para mim, isso é um diferencial fundamental, porque nós não temos, não é uma cartilha, não é uma catequese, nós não estamos doutrinando, orientando, dizendo, nós não trazemos a mensagem, nós ajudamos a pessoa a ir buscar a mensagem dentro dela. Entendi. Tô entendendo. Entende? Tô entendendo. Então isso mudou radicalmente para mim, justamente porque eu vinha em um meio em que eu ouvia pregações diárias e depois eu aprendi que nós podemos buscar a verdade dentro de nós e com uma coisa que eu considerei maravilhosa. Eu atendi pessoas das mais diferentes religiões e até de pessoas que não tinham religião nenhuma, totalmente ateus, e as conclusões são as mesmas. A mesma conclusão de um religioso, você está dizendo devoto, que as mesmas respostas que as pessoas que são religiosas são as mesmas respostas das pessoas que não têm essa religiosidade. Então não importa qual ramo ou qual a religião proferida, confessada, né, por essa pessoa, ela sempre iria dar as mesmas respostas. E lembrando uma coisa, que às vezes era muito chocante para um religioso ver o que brotava de dentro dele como resposta. Porque muitas vezes era totalmente diferente daquilo que ele imaginava que fosse. Ou do que ele acreditava que fosse. Então eu atendi pessoas que ficavam assim tão impactadas que diziam assim, como assim? Como assim? Eu falei isso? Eu digo, falou, né? Falou. E não foi eu que disse para você falar. Eu não disse que era essa. Eu só perguntei, né? Eu não dei essa resposta. Eu só perguntei, né? Eu só perguntei. Você que respondeu. Se você respondeu, é porque alguma coisa aí dentro de você está falando, né? Agora, João, além do pastor que você conversou, como é que foi o impacto de todo esse novo conhecimento junto com a sua família, suas filhas, a sua esposa? Como que seus parentes lá no Tocantins, como que sua família recebeu esse João com um novo conceito de vida, digamos assim? Euclides, quando você pertence a um grupo que todos estão acreditando na mesma coisa e você muda a sua compreensão, é natural que você seja considerado um desviado. Você se desviou daquilo que o grupo tem como verdade. E assim foi comigo também. No meio evangélico, eu fui tido como um desviado, como alguém que tinha se afastado do caminho verdadeiro. E na minha família, isso também aconteceu. Na minha casa, a minha esposa na época, que é a Rai, ela passou muito tempo ainda acreditando que eu ia voltar para a igreja. E minhas filhas inicialmente não entendiam direito o que tinha mudado tanto, mas esse processo de mudança, eu acredito que em qualquer área, quando você está dentro de um contexto social e você muda a sua compreensão, você é tido como alguém que se afastou nesse caso, dos bons preceitos, dos preceitos divinos. E então, só que para mim era algo muito sério, muito profundo. Não era uma coisa que alguém me falou.
O que eu estava vivendo era uma convicção gerada por experiências que eu tinha vivido. Então, era tão surpreendente para mim que não era fácil alguém conseguir me convencer de que aquilo não era real. Porque, além de surpreendente, era muito profundo. E não foi num livro que eu li, não foi alguém que me contou, não foi nada de fora, foi de dentro, muito claro, dentro de mim, essa realidade. Então, aquilo ficou gravado muito fortemente dentro de mim. E então eu pude passar por essa fase com muita segurança, embora em alguns momentos muito triste também. Mas a confiança de que o que eu tinha visto, o que eu estava sabendo era fenomenal, era fantástico, suplantava qualquer dificuldade de relacionamento em consequência disso. É interessante. Agora, uma coisa que afasta um pouco as pessoas, e eu tenho que te fazer essa pergunta, porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão querer que eu. Vão se faz, vou dar voz a essas pessoas. É o seguinte: a autosofia ela nega a existência de um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. Olha, Euclides, é muito interessante porque quando nós despertamos para a realidade ela é tão maravilhosa, ela é tão especial, que não existe nenhum perigo para nós, nem como indivíduos, nem como coletividade. Essa existência do Ser Supremo, ela não é mais uma possibilidade, ela é uma realidade que nós interagimos com ela. É uma realidade onde nós percebemos que nós fazemos parte dessa consciência tão especial, tão maravilhosa. Não, na autosofia você não nega a existência desse ser magnífico, mas mostra que você faz parte dele. Mas isso é muito interessante, né? Mas assim, é possível. Antes dessa pergunta, junto com essa que eu fiz primeiro, é assim. Ok, então a autosofia ela não nega a existência de um Deus soberano. Ela interage com esse Deus soberano. Digamos que seria isso. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá, é porque eu estou tentando puxar mais de você. Sim. Tá. Tá, vamos partir para uma outra questão assim. Tá. Na autosofia, no autoconhecimento, é possível a pessoa, o ser humano, ele não precisa mais de ser salvo, de uma salvação, ele não precisa mais da salvação, ou ele não carece mais de ser salvo? Perfeito. Difícil? Como eu disse anteriormente, a minha inquietação na igreja surgiu por causa desse assunto, especificamente, a questão da salvação e da condenação. Porque eu não conseguia conceber, não ficava harmônico dentro de mim a possibilidade de alguém tão sábio, onisciente, onipotente, amoroso, onipresente, criasse os humanos, sabendo como eles seriam, porque ele era onisciente, de acordo com a Bíblia. Então, como alguém vai, sabendo o que vai acontecer depois, com o resultado da sua criação, vai fazer isso e depois vai criar um outro ser que vai ser o antagonista dele e vai pegar a metade dessa criação dele, vamos falar, metade para... Vamos dividir aí o bolo, mas não dá para dizer que era a metade. Podia ser mais que a metade. E um ficar sofrendo eternamente, no fogo eterno, ardente, obviamente, sem salvação. Enquanto que a outra parte que tinham se adaptado a uma crença, a alguns mandamentos, estaria protegida. Aquilo era muito incoerente para mim, não fazia sentido. Eu dizia, Deus, como é assim? Onde está esse amor, essa bondade, essa justiça, essa sabedoria? Entende? Sim. Então, na autosofia, nós entendemos que nós não temos do que nos salvar, porque nós não temos nenhuma condenação.
Na verdade, nós concluímos por esse mergulho dentro da realidade que somos, é que nós somos seres absolutamente livres e que temos a capacidade de agir e de passar pela vida que a criamos de uma forma absolutamente ilesa, Mas aí, sem consequência. aí vem uma outra questão, né? Que é a questão de Jesus de Nazaré. Nesse contexto, aonde está Jesus de Nazaré? O que representa para a autosofia o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus? Uma vez que não há mais razão para ter uma salvação, para a salvação, onde está, em que contexto está a história de Jesus? Olha, você está aí no fundo mesmo, né? Essas perguntas são bem fortes Porque assim, eu tenho e nos certeza levam. que Aham. muitos dos nossos espectadores, eles vão pensar sobre isso, né? Mas Sim, mais do que sim. isso, eu tenho notado, e isso é uma coisa que a gente percebe, que as pessoas às vezes se afastam do conhecimento por medo, né? Se afastam do conhecimento por Sim, temor, né? Por não sim, querer trocar uma coisa que ele aprendeu a crer, uma coisa que ele aprendeu a acreditar, por uma coisa nova, né? Então as pessoas têm sim, esse viés, né? Então quando as coisas começam a sim. ficar mais claras na cabeça das pessoas, Uhum. elas podem tentar buscar o conhecimento que vai dar essa liberdade que tanto se fala, né? A verdade que liberta. Então, em que contexto estaria Jesus de Nazaré numa vida de seres humanos que não precisam mais do seu sacrifício e da sua salvação? Veja bem, eu considero que a experiência de Jesus, a vinda dele, atendeu a uma demanda de um segmento da nossa sociedade na época que almejava por um Salvador. Você pode observar que na Bíblia já estava anunciado, já havia profecias anunciando a vinda do Messias, o Salvador da humanidade. E tinha muita gente querendo esse Salvador. Então eu vejo Jesus como a resposta para essas pessoas. Agora, nós, como seres humanos, nós buscamos muitas respostas e muitos salvadores, porque não lembramos quem é que nós somos. Essa busca por um salvador externo é justamente a demonstração do quanto nós nos esquecemos de quem somos e nos autodepreciamos o suficiente para precisar que alguém superior a nós venha para nos libertar. Quando, na verdade, essa libertação é só uma fantasia que nós criamos, porque nós não estamos aprisionados, portanto, não precisamos de sermos libertos. A única coisa que nós precisamos nos libertar é da ignorância, é do esquecimento. Nos lembrar quem nós somos. E quando nós nos lembrarmos quem nós somos, nós vamos entender que Jesus é tão importante quanto a pessoa que está fazendo a pergunta. E, na verdade, Jesus ele veio respondendo à demanda de um segmento, um grupo, e hoje existem muitas respostas que é sempre uma demanda da sociedade. A humanidade é tão criadora que ela cria as respostas que ela começa a imaginar que precisa ou que existe. E isso, tanto para o lado do provável salvador, como para o dominador também. Nós somos criadores da nossa realidade e antes de sabermos disso, pensamos que quem cria é um ser externo. Então, Jesus veio atendendo ao apelo daquele momento, daquela sociedade, mas eu posso afirmar que o resultado não foi o esperado. Não? Não. Bom, enquanto você medita sobre isso, e se você quer falar mais sobre isso, é, disso tudo que a gente falou, podemos concluir então que quem encontra a autosofia pode conviver com a religião? Ou ele não precisa mais da religião?
ele pode conviver com a religião como um amigo, né? Como eu tenho muitos amigos religiosos, eu quero o bem deles, respeito eles, mas não para adotar a religião para essa pessoa. Quem entende profundamente a autosofia sabe que a sabedoria está dentro dele, não é um outro ser. Nós não temos essa ilusão de que tem alguém mais divino do que nós. E isso não é que nós estamos minimizando a importância dos seres que foram colocados como divinos. É que nós entendemos que nós somos tão divinos quanto eles. O que nos falta é lembrar disso. O que nos faltava era ter a consciência de que a humanidade é composta dessa consciência que nós chamamos de suprema, de poderosa, de eterna. A humanidade é essa consciência se expressando. Esse ser que nós chamamos de divino, de pai, de soberano, ele é quem vive através de cada ser humano. Nós somos esse ser vivendo aqui como ser humano. É interessante. João, é como que a autosofia pretende, né, ou se pretende, não sei, mas qual é a proposta da autosofia para que as pessoas possam ter uma vida melhor, terem sucesso na sua vida, serem felizes? Qual é o objetivo para melhorar a vida das pessoas dentro da doutrina ou da filosofia da autosofia? Euclides, eu considero que a primeira coisa que nós buscamos muito é saber da verdade. Esse saber da verdade, isso é uma coisa que fica pulsando dentro de todos nós. Uns têm mais consciência disso, outros menos, mas é algo que está lá dentro de nós. E por que está? Todos somos essa consciência fantástica vivendo na forma humana. E essa consciência fantástica que fica lá dentro, às vezes de um corpo, onde uma mente que está pensando que é só um ser humano, que é limitado, que está sujeito a uma influência maligna ou a uma decisão de alguém que não goste dele, no momento que nós descobrimos a verdade, nós voltamos a olhar para dentro o suficiente para nos lembrar quem somos. Primeiro, nós sabemos que não existe nenhum risco, nós não precisamos temer a nada, absolutamente nada. Então, recentemente eu conversei com uma pessoa que ele estava me falando de algumas teorias sobre alguns seres que viriam para a Terra e até subjugar o ser humano e escolher quem é que ia ficar bem, quem ia ficar mal, e perguntou como eu me sentia em relação a isso. Eu disse, só quem decide a minha vida sou eu. Não existe ninguém que possa vir e determinar o que eu vou viver. Mas e o fulano? E deu um nome lá que achou que era alguém muito poderoso. Eu disse, bom, ele e eu estamos fazendo parte da mesma consciência. Nós somos a mesma expressão do ser eterno, imutável, o ser que vive em todas as formas eternamente. Então eu não tenho a quem temer. Para mim, Euclides, esse é o princípio de uma consciência que vive melhor. Você saber que você não precisa alimentar o medo. Isso não quer dizer que, como ser humano, às vezes você não vai ter um pouco de medo, você ainda não vai ter aquelas reações que estão ali ainda residindo pela memória até celular que você tem. Mas no momento que você lembra, ei, calma aí, eu estou num corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu criei esse corpo para estar aqui, para me expressar, para viver, mas eu não sou esse corpo. Eu sou o ser eterno que vive pelas eras, pelos milênios. Eu mudo de forma, eu mudo de corpo, eu estou sempre vivendo na forma e na ausência de forma. Eu sou o ser eterno que está vivendo e que não existe absolutamente nada que possa me destruir em nenhum lugar do universo. Até porque nós somos esse universo eterno, onisciente e indestrutível. Então, a autosofia traz uma segurança muito grande quando nós alimentamos essa consciência. Isso, para mim, já traz uma qualidade de vida muito maior. É muito diferente a vida de alguém que vive assustado para alguém que sabe quem é.
Quando nós sabemos quem somos, já começamos a viver melhor. No segundo momento, nós podemos usar alguns recursos mentais, como os que nós falamos no início. Lá nós falamos do código para criar a nossa realidade, manifestar a nossa realidade. Porque o fato de estarmos no corpo humano não tirou de nós a nossa capacidade criadora. Embora nós nos criamos de uma forma limitada, aparentemente, inclusive nos isolando de muito do conhecimento que nós temos, porque nós não somos pessoas com 50, com 60, com 30 anos, com 70 anos. Nós somos uma consciência eterna que vive em corpos e corpos. E na ausência de forma também, pode ser difícil para quem está ouvindo entender o que eu estou falando, mas nós somos imortais. Não quer dizer que, como humano, nós somos imortais como espírito que somos. E como esse espírito, ou como essa consciência, nós vamos mudando de forma. E quando nós temos essa consciência, nós sabemos que, como humano, nós preservamos a nossa capacidade de criar. E nós criamos através do nosso foco mental, através do nosso sentimento, através da nossa expectativa, através da nossa confiança. Isso é alimentado e é usado de forma poderosa quando nós temos essa consciência. E é tudo isso que eu digo com muita convicção, que pode, sim, criar uma vida melhor para nós. Sabendo que, como humano, nós criamos situações que vão estar repercutindo esse conjunto. É interessante. A humanidade. Nós nos tornamos a humanidade, nos tornamos todo o ambiente que interage, convive e cria. Não existe nada a temer. Legal. Interessante. Muito interessante. João, dentro dessa sua fala, eu lembrei do seu livro, né? E no seu livro, você propõe uma questão. A questão é, quem é você? Você entende que eu queria pedir para a produção apresentar o livro do João. Vamos apresentar aqui, é possível aí, Mari? Fazer a apresentação do livro dele, para que todo mundo saiba. Bom, esse é o livro do João. Quem é você? Eu te ajudo a lembrar. É uma questão que ele propõe, e ele, no próprio título do livro, ele também mostra que ele vai ajudar a você se lembrar. Você acha, então, que essa sua proposta do seu livro, você acha que as pessoas precisam se conhecer? É uma necessidade? E as pessoas não se conhecem verdadeiramente? Seria por aí? Sim, Euclides. Eu, na verdade, acredito que é muito provável que menos de 1% da humanidade tenha noção de que eles são de fato. De que eles são de fato. Porque a sociedade foi treinada, até porque nós criamos isso. Não estou dizendo que isso é um complô, é uma conspiração. Não, nós, como consciência suprema, criamos a experiência humana. E como experiência humana, nós a modelamos dentro de um contexto de conhecimento e de lembrança. Então, eu me sinto resultado de experimentos que eu venho fazendo há milênios para que, como humano, eu me lembre de quem eu sou. Ou seja, eu, como consciência macro, como consciência eterna, como consciência universal que somos, fui fazendo experimentos até que agora, como João, eu me lembro quem eu sou, sei que sou esse ser eterno e que posso determinar a minha vida, posso escolher o que eu vou viver. Então, a humanidade não está se lembrando porque isso foi uma criação nossa. E agora também é criação nossa nos lembrarmos. Eu não vou dizer para você que todos querem se lembrar. Tem pessoas que ficam apavoradas ao pensar que eles são algo tão magnífico, ao se olhar no espelho e se achar tão insignificante. Então, para essas pessoas, eu já ouvi de pessoas falar assim, como você pode viver bem pensando uma coisa tão absurda? Eu digo, eu viveria mal se eu descobrisse que eu era um verme, que só rasteja e que não consegue nada. Mas depois de eu lembrar que eu sou a consciência macro,
depois de eu me lembrar que eu sou o ser eterno, imortal, e que eu sou muito mais do que esse corpo que eu vejo aqui no espelho, eu sou, na verdade, o universo consciente que se expressa nas infinitas formas, desde a minhoquinha dentro do solo até os astros maiores do universo. Então, depois que nós sabemos disso, nós vamos viver a partir de uma outra perspectiva. Mas isso é para todos? Realmente, hoje eu acho que não é para todos. Não acho. Não é toda a humanidade que quer. Tem muitos que querem só viver aquilo, a experiência humana, tá valendo, quer usar as experiências sensoriais, quer sentir, quer se divertir, quer, enfim, usufruir da vida. Isso tá valendo, é muito bom. Agora, tem um grupo que eu acredito que esse grupo anseia por se lembrar de quem ele é e anseia por mudar a vida. E mudar em que sentido, Euclides? No sentido de ter mais domínio sobre si mesmo e domínio sobre o que ele vai viver. Escolha consciente e criação consciente. Essa é a proposta da autosofia. Lembrar quem somos. Isso. E podermos, sabendo disso, usar o conhecimento que nos lembramos que temos para modificar a nossa vida de acordo com o nosso objetivo. Pois é. Agora você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da responsabilidade. Parece que as pessoas, diante de tamanho, desse tamanho que você disse aí, desse ser com todas essas características poderosas, as pessoas têm medo. É mais fácil se acomodar, ou talvez algumas pessoas, igual você, tá tudo bem, né? Como muita gente acha que se dividisse o dinheiro da humanidade em partes iguais para toda a humanidade, aí iria acabar as diferenças sociais, né? Isso não é verdade. Né? Em pouco tempo, alguns teriam o dobro e alguns teriam nada, porque isso é da natureza humana, né? Alguns estão felizes com pouco, outros querem mais, outros querem a metade, outros são felizes debaixo da ponte, sendo hippies, viajando, né, andarilhos, porque é assim que as pessoas são, né? Mas me parece, pelo que você falou, que há um medo de ter a responsabilidade. Porque talvez, o meu irmão teve aqui, o Valdir, e ele falou sobre o tal do Deus necessário, que as pessoas precisam de um Deus para tirar essa responsabilidade deles. E também para justificar todas as coisas da criação, do sol, dos astros, do universo. Inclusive nós já conversamos sobre isso. Mas assim, esse medo dessa responsabilidade que fazem as pessoas se acomodarem e não buscarem um novo conhecimento? Sim, eu diria, Euclides, que tudo começa quando nós nos formamos dentro de um contexto de limitação. Nós nascemos dentro de um útero materno que já acreditava que era um ser muito limitado. Nós absorvemos essas emoções, esses receios, essas preocupações como bebês, como feto. Depois nascemos em um meio em que isso continua sendo alimentado. Quando nós viemos a descobrir, por exemplo, o meu caso, eu tinha 49 anos quando eu descobri quem eu era. Quem sou eu? Eu pensava até então que eu era João. Eu pensava que eu era humano somente. Aí eu venho a descobrir, em 2010, que eu sou também humano, mas isso é apenas uma das formas que eu vivo. Eu vivo como humano, mas eu vivo também como a natureza, como as árvores. Eu vivo. Quem está me ouvindo deve dizer, bebeu, fumou alguma coisa. Não, agora não. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma consciência que foi vindo para mim aos poucos e depois ela se avolumou de tal forma que eu me senti totalmente preenchido desse conhecimento, dessa verdade que eu vivo, que eu vivi, que eu experienciei e que não foi me dito por ninguém. Foi dentro de mim, eu pude perceber essa realidade. E quando nós detectamos isso, nós sentimos um grande contraste entre você ser uma potência universal e se olhar no espelho e se sentir um pontinho no meio do universo que
Se você for olhar em termos de volume, de altura, de comprimento, de densidade, é menos que um pontinho, é menos que um cisco, como fala, um pontinho de terra, um farelinho de qualquer coisa. Acontece que nós não somos esse farelinho, nós não somos um indivíduo, nós somos a consciência universal que está vivendo também como indivíduo. Então eu gosto de usar a analogia da lâmpada. Você vê uma cidade toda iluminada, e aí você diz, nossa, cada lâmpada dessa é uma lâmpada. Mas aí chega um momento, se a lâmpada despertar, ela vai saber que ela não é só uma lâmpada, ela é toda a central que gera energia para todas as outras lâmpadas, e ela é uma das lâmpadas que é iluminada pela central, que ela é também. Gente, isso parece muito estranho. Eu concordo com quem estiver achando estranho. Eu também acharia, se eu não tivesse passado pela experiência que eu passei. E foi por isso que eu pedia, durante 6 anos eu pedi às pessoas que passaram comigo que não compartilhassem, porque os chamariam de doidos. Mas depois de 2016 eu lancei o meu livro, e aí eu expus o resultado das experiências. O que eu queria era validar de que as pessoas não estavam falando porque ouviram dizer, mas porque eles estavam internalizando a atenção suficiente para introspectar e encontrar a verdade dentro deles, porque nós todos temos essa verdade dentro de nós. E quando eu falei que eu atendi pessoas das mais diferentes religiões, inclusive os sem religião nenhuma, e eles encontravam a mesma consciência, a mesma resposta, isso ficou muito claro para mim que não era uma crença, não era uma coisa que alguém estava querendo vender para o outro, até porque eu não vendia, eu não informava isso. Eu dizia, você quer saber disso? Então vamos perguntar. Eu perguntava e a pessoa vinha com a resposta. É muito diferente. Então, nós somos seres tão magníficos, somos tão grandiosos, tão maravilhosos, que quando nós nos olhamos no espelho e nós vimos o contexto que nós estamos agora, nós pensamos, poxa, mas eu sou tão fraco, sou tão pequeno, sou tão insignificante no meio desse universo. Não, acontece. Aí eu lembro eu acho que é Sérgio Cortella, o filósofo, Sim. que ele fala dos astros e vai dizendo, você quando chega dizendo quem é você, quando diz, você sabe quem eu sou, você sabe quem você está falando? Peraí, você tem tempo? Aí ele começa a fazer uma comparação entre o tamanho do ser humano, o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, o tamanho dos astros, mostrando o tanto que é vasto o universo e o quanto que a pessoa é insignificante. E eu faço exatamente o oposto. Eu disse, olha, é que eu não sou isso que você está vendo. Eu sou todo esse universo que compõe, inclusive, os astros maiores que nós já temos conhecimento. Mas eu me expresso aqui também por esse corpo, por essa voz, por essa boca, que eu me comunico com esse conjunto que eu criei por minha vontade para estar aqui experienciando a forma humana simultaneamente ao fato de estar experienciando ser a Lua, ser as estrelas, ser a Terra, ser toda a humanidade, ser todos os animais, ser toda os minerais que existem. Então nós somos a vida eterna, Muito, simplesmente. muito legal. Muito legal. Como uma pessoa que nunca participou de uma vivência, não teve nenhuma experiência com autoconhecimento, apenas livros, né? Porque livro de autoajuda tem muito por aí, né? Como uma pessoa dessa pode experimentar a autosofia, pode conhecer a autosofia, pode entrar, buscar esse conhecimento? Então, Euclides, eu fiz um trabalho bastante intenso até 2016, quando eu lancei o meu livro. Continuei até 2018 ainda. Depois dei uma pausa. Eu me mudei para Manaus. Em 2017, eu e a minha ex-esposa nos divorciamos. Então, eu passei um período como humano, vivendo a separação, vivendo o tempo de mudança. E 1 ano depois eu comecei um novo relacionamento, me casei novamente, e então foi uma fase interessante para mim, como ser humano, vivendo essa mudança. Hoje tenho mais uma filhinha de 3 anos, a Sofia. Então eu dei uma pausa nas vivências, porque eu fazia muitas vivências em São Paulo. Depois eu tive, no ano passado, fiz algumas em Brasília também. Mas o melhor meio de entrar em contato com a autosofia, por enquanto, é através de vivências que nós promovemos, onde nós oportunizamos a pessoa
a se permitir introspectar o suficiente que nós criamos. Eu criei um método que eu ajudo a pessoa a entrar em contato com a sua própria consciência, não a mente, porque existe a mente consciente, existe a mente subconsciente. O subconsciente é onde estão os conteúdos da pessoa e da coletividade. Nós vamos um pouco além disso, nós vamos no campo impessoal, nós vamos no campo da essência. E quando a pessoa entra em contato com ele, contato com a realidade que ela é. E aí ele sabe o que é a humanidade, o que é todo o universo. É uma coisa muito interessante, é um rasgar os véus, e isso acontece em vivências que nós conduzimos. Eu não vejo quanto, a não ser outros meios, como você pode meditar também. Dependendo do direcionamento dessas meditações, você pode chegar a um estado espontâneo de despertar. Mas aí já é uma coisa que não é um método dirigido com esse propósito. Tanto é que eu conheço pessoas que meditam há mais de 20 anos e não têm a menor noção do que nós estamos falando. Interessante. Deixa eu te perguntar sobre uma coisa interessante, que é sobre os fracassados, né? Os desesperançados, as pessoas sem esperança, que tentaram várias vezes na vida encontrar algum sentido para a sua vida e ainda não encontraram. O que dizer para essas pessoas? É possível alcançar o sucesso mesmo tendo fracassado várias vezes? Sim, é possível. O que vai precisar é essa pessoa primeiro acreditar que é possível. Se ele não acreditar, não adianta, porque ele é a força que cria o fracasso dele. No momento que ele entender que ele é tão forte o suficiente para criar toda a miséria que ele vive, e que basta ele mudar o foco dele para a prosperidade, que com a potência que ele criou a desgraça, ele vai criar a prosperidade, aí a coisa muda. Mas até ele se convencer disso, tem uma estrada. Pois é. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, quase. Mas antes de terminar o programa, eu queria te fazer 3 perguntas. Na verdade, 2 perguntas e depois vou pedir para você deixar uma mensagem final. A primeira delas é com relação ao momento mais difícil da sua vida. Durante todo esse período de evangélico, do Tocantins, São Paulo, Amazonas, separação, todo esse processo que você viveu do autoconhecimento, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pode parecer meio contraditório, mas o momento mais difícil da minha vida foi na minha separação. Eu vivi 33 anos, foi um casamento excelente, do meu ponto de vista, né? E quando nós nos separamos, fiquei muito abalado como ser humano. E aí fica uma coisa interessante, eu já sabia quem eu sou. E na verdade eu posso dizer que foi isso que me manteve inteiro. Porque mesmo me sentindo muito abalado, eu me lembrava quem eu sou. E eu sabia que isso seria um momento, uma passagem, e que depois eu ia me recompor e ia superar tudo isso. Então, eu vivi a experiência de me apegar muito e depois ter que viver sem essa união que eu tinha. Então, foi o momento mais difícil, mas a consciência de ser quem eu sou não me tirou a dor, mas tirou a certeza de que isso ia passar, como de fato passou. E hoje eu olho para trás só com gratidão, só com apreciação. Legal. A segunda questão é: qual foi o seu maior arrependimento e o que você mudaria? Do que você se arrepende de ter feito e que você faria diferente agora, com esse conhecimento que você tem hoje? O que você mudaria? Olha, Euclides, está aí uma coisa que eu não me arrependo de absolutamente nada. Absolutamente nada. Quando eu olho para a minha estrada, para a minha criação, primeiro eu me lembro quem eu sou. Eu sei que eu criei a minha história humana, não só como João, mas como dos seres mais brilhantes, como os mais foscos. Os mais inteligentes, como os mais esquecidos do que é inteligência. Então, quando nós sabemos quem nós somos, não existe espaço para arrependimento.
existe uma apreciação pela história, pela trajetória, pelas experiências, porque nós subimos a montanha, nós nos cansamos, nos fadigamos, depois nós podemos olhar para o lado e encontrar uma coisa muito interessante, ou um animal, ou mesmo uma borboleta, ou uma flor, e uma brisa, ou o sol, e depois nós seguimos no topo, temos uma visão panorâmica, mas nós não subimos no topo para ficar no topo, isso também é uma passagem. Então a vida é cíclica, e ela é composta de todas as emoções, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as conclusões, e isso é um pacote que todo ele deve ser apreciado. E eu aprecio a minha trajetória 100%. Ah, legal, bom saber. Bom, eu queria deixar esse espaço para você deixar uma mensagem para o nosso espectador, mensagem. Alguma questão aí da produção para ele? Não? Tudo certo? Não, a produção não quer fazer perguntas. Então, eu quero deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, Euclides, está sendo muito boa nós podermos um assunto que nos é muito caro, é muito importante. E eu quero deixar aqui para os nossos amigos e amigas que eventualmente estejam nos assistindo ou que venham assistir futuramente, é que eu tenho uma certeza absoluta que você é alguém tão mais especial do que sequer você chegou a imaginar. E você é muito além do que o rosto ou o corpo que você vê refletido no espelho. O rosto e o corpo refletido no espelho é só uma das formas que você se manifesta. O fato de você se sentir nesse corpo como ser humano, como um indivíduo, isso é uma estratégia sua e nossa, criada para vivermos a experiência de sermos indivíduos. Mas, na verdade, nós somos a consciência imortal, eterna, maravilhosa, fantástica, criadora, e tudo depende de nós nos lembrarmos quem somos e começar a viver de acordo esse novo conhecimento. É uma nova vida, muito interessante. João de Deus Gonçalves, muito obrigado pela sua participação aqui no Despluga. Para mim foi um prazer, uma honra ter você aqui com o seu conhecimento, com as suas explicações. Foi muito enriquecedor, eu creio que os nossos espectadores vão gostar muito, foi esclarecedor e as pessoas vão... Ou foi esclarecedor ou foi muito confuso, vai depender de quem eu fiz. Sim, um ou outro. João, para fechar mesmo de vez, lembrei de uma passagem, e Sim. A produção está me pedindo ali para falar sobre isso, que representa para você aquela passagem bíblica que Jesus diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, vai dizer aos montes, passa daqui para acolá, e os montes, eles passarão. O que representa essa passagem para você? Isso representa que no momento que nós temos a fé, e aí vem uma coisa importante, a fé, ela não é de um segmento. Ou, por exemplo, eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha fé, e tem outras pessoas que não acreditam no que eu acredito, mas têm fé de que pode alcançar as coisas. Enquanto que eu acredito que sou eu quem faço, tem gente que acredita que tem um outro ser, seja Deus, ou seja um anjo, ou seja, enfim, o Espírito Santo que faz por ele. E não importa por que a pessoa acha que aquilo vai acontecer. O que importa é, primeiro, que ele acha que pode realmente acontecer. Se a pessoa tem a fé de que ele pode dizer para uma montanha, sair de um lugar e ir para outro, eu prefiro ver isso como uma analogia, uma forma de dizer assim, se você tem muitos problemas e você tiver a confiança de que você pode criar a mudança, esses problemas vão sair dali, vão se modificar. Então nós não vamos ficar perdendo tempo olhando para uma montanha e mandando ela sair do lugar, até porque isso não é interessante, não vai fazer muita diferença na nossa vida, né? Mas os nossos problemas, aquilo que nos aflige, sim, nós podemos olhar para eles diretamente e dizer, vocês são criação minha e eu já vivi o que eu tinha que viver com vocês e agora eu vou mudar. E eu quero decidido. Você tem o direito de decretar a mudança das montanhas da sua vida. Legal. Muito obrigado, João. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, aqui. Fico muito feliz por ter. E a gente se vê por aí nos nossos muitos papos que a gente tem, tá bom?
Beleza. Tá ótimo. Muito Obrigado. grato. Eu quero agradecer a você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu joinha aí pra gente. Quero agradecer a minha equipe de produção, tá bom? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.